Salmos de número 150. Assim está escrito: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Podeis sentar. Penso que numa noite festiva como essa, que nós estamos alegrando o nosso coração junto com esta orquestra e os adoradores desta igreja, penso que não haveria uma mensagem mais apropriada para o contexto de música, de cântico e de adoração do que falar sobre a importância, a relevância da musicalidade na igreja. É interessante quando nós olhamos para as Escrituras e para a história da igreja, percebemos que é impossível os cristãos pararem de cantar. Eu prezo, tenho admiração, tenho apreço e dedico a minha vida às Escrituras, mas entendo que não existe cristianismo sem cântico, não existe cristianismo sem musicalidade, não existe cristianismo sem adoração na poesia, no ritmo, no toque de cada instrumento. Quando nós olhamos a história do cristianismo, percebemos que a música, o cântico, a adoração, os hinos sacros fizeram e fazem parte da história da igreja. Por que não lembrar de Martim Lutero, que no século XVI, quando está sendo perseguido, tanto politicamente quanto religiosamente, que ele é raptado pelo príncipe da Saxônia, chamado Friedrich, e é levado para um castelo e fica escondido naquele castelo 10 meses. E nesses 10 meses, Martim Lutero se dedica à oração, à meditação e à defesa da sua fé. E a história vai dizer que ele lê muito, se dedica muito ao Salmo 46. E justamente da meditação e da reflexão do Salmo 46, ele compôs um dos hinos mais marcantes da história do cristianismo, chamado Castelo Forte. Para outros, o hino da Reforma Protestante. Então não existe cristianismo sem musicalidade, sem o toque, sem as canções, sem os louvores, seja ele da nossa harpa cristã, seja ele avulsos, como as irmãs cantaram aqui. O cristianismo é marcado pela musicalidade. E quando eu estava sentado ali e ouvindo esta orquestra de forma harmônica, dedicada, piedosa, atenciosa e devota, adorando a Deus, e observei o maestro, e observando que cada movimento da sua mão com leveza, havia um propósito, e eles entendiam muito bem. Isso me fez lembrar, pastor Odilon, da minha infância. Eu não posso dizer desde quando eu era pequeno, porque sou até hoje, mas desde a minha infância tenho um sonho, creio que se cumprirá em um tempo determinado.
Eu queria muito, na verdade quero muito ser maestro. Eu fico empolgado quando eu vejo o maestro no ritmo e a orquestra segue. E dentro desse pensamento de orquestra e de harmonia, lembrei do que Jesus falou. Ele disse: olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E o interessante é que a expressão lá, reunido, vem de harmonia, e a ideia é de uma orquestra, que cada um tem um instrumento de sopro, de corda, mas no ritmo, no tempo do maestro, de forma harmônica, eles tocam, cada um com um instrumento, numa tonalidade, mas em harmonia. Vem a melodia, vem o cântico, vem a adoração. Jesus diz: aonde estiver harmonicamente em adoração, ali eu estarei no meio deles. Então, olhando a título ainda de introdução, não existe cristianismo sem música. E querendo ou não, a nossa vida é marcada pela musicalidade. Eu tenho certeza que para aqueles que são casados aqui, talvez há 5, 10, 15, 20 anos, quando toca uma música, seja ela de cunho secular, ou seja ela de cunho religioso, que marcou o tempo do seu namoro, você lembra: fui lá no passado há 10 anos. Quem não lembra? No final da década de 80, início da década de 90, precisamente até o ano de 93, as manhãs do Brasil eram marcadas por uma música instrumental, que após a corrida da Fórmula 1, que Ayrton Senna vencia, vinha aquela musicalidade da vitória. Pam, 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 pam. E a gente sabia: Ayrton Senna. A musicalidade está ligada. Para aqueles que são mais experientes, eu não era nascido, mas estudei sobre isso muito bem na década de 70, Copa de 70 no México. Que música marcou aquela seleção chamada Canarinhos? Quando tocava, a pessoa lembrava da seleção de 70. Quem não lembra daquela música que marcou o Titanic? Quando ouve-se, a gente tem a imagem lá do rapaz afundando, a moça em cima de um tablado. Então a nossa vida é marcada pela musicalidade. E no contexto bíblico, a história da Bíblia, a história da igreja, a história de Deus é marcada pela musicalidade. A primeira referência a respeito de música na Bíblia, nós encontramos em Gênesis capítulo 4, versículo 21. Vai dizer que ali tem um homem que faz instrumentos de adoração a Deus. Depois, em Gênesis capítulo Êxodo capítulo 15, verso 1 ao 19, nós temos o cântico de Moisés, a adoração de Moisés, o louvor de Moisés, depois que Deus abriu o mar vermelho, e eles atravessam a pé enxuto. Chegando lá de lá, a Bíblia diz que esse Moisés canta um cântico de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Musicalidade da história da igreja. Aí nós olhamos para Êxodo, ainda o capítulo 15, versículo 20 ao 22. Miriam, não satisfeita só da musicalidade, ela convida algumas irmãs, e cada um pega um tamboril, e elas começam a cantar. E o texto bíblico diz: e dança, adorando, exaltando, magnificando o nome do Senhor nosso Deus. Então no Pentateuco nós temos essas 3 referências da musicalidade. Mas não para por aí. Nos livros históricos nós temos também musicalidade. Você que poderia nesse momento abrir a sua Bíblia, segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 12. O texto bíblico nos conta a história de um rei chamado Josafá. A Bíblia diz que os exércitos haviam cercado ele. Ele estava em um beco sem saída, não sabia o que fazer. Mas no versículo 12, olha o que ele faz. O versículo de número 12 diz assim:
Ó nosso Deus, não o julgarás, pois não temos força perante esta grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer. Olha o versículo 17, Deus falando: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé, vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saís ao encontro, e o Senhor será convosco. Mas como? Versículo 19: então se levantaram os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas, para louvarem ao Deus em alta voz. Aleluia. Olha o versículo 20: pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Jeosafá se pôs em pé e disse: ouve, ó Judá, vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estais seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Versículo 21: tendo tomado conselho com o povo, ordenou para os cantores cantarem ao Senhor e louvarem o esplendor da santidade do Senhor, enquanto saíam na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Versículo 22, ó glória. Versículo 22 diz: quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor entrou na batalha. Oh, glória. Musicalidade da igreja. Enquanto os levitas adoraram, Deus pelejava. E eu sei que ainda estou na introdução desta mensagem, mas já posso aplicar com muita veemência e temor. Cante. Enquanto você canta, Deus batalha. Oh, glória. Você que faz parte desta orquestra, talvez você não tenha dimensão da seriedade, talvez você não tenha dimensão do compromisso de Deus para com o louvor. Saiba de uma coisa: quando você sopra, quando você toca e sai as notas musicais, Deus está descendo na peleja. Aleluia. A igreja canta, Deus batalha. A igreja canta, Deus guerreia. A igreja canta, Deus desce bradando. A igreja canta, Deus entra em ação. A igreja canta, Deus abre porta. A igreja canta, Deus quebra os ferrolhos. A igreja canta, Deus liberta o cativo. A igreja canta, a cura vem. A igreja canta, a libertação vem. A adoração na história da igreja. Musicalidade e a sua relevância, estamos tratando disso. É uma festividade em torno desta verdade. Mas continuemos. Aonde a música aparece também, além do Pentateuco, além dos livros históricos, aonde que a musicalidade aparece? Nos livros poéticos. E a gente não pode esquecer do livro dos Salmos. Salmos são 150 cânticos, 150 hinos, 150 louvores a Deus. Mas continuemos. Aonde que a musicalidade é apresentada na história bíblica? Nos profetas maiores. É só olhar o profeta Isaías, no Deutero Isaías, precisamente, na verdade proto-Isaías, precisamente no capítulo 24 ao 27, ali é uma canção de esperança, da restauração daquele povo que estava no cativeiro, e eles cantam almejando a restauração, cântico de esperança. Mas aonde que a musicalidade também aparece na história bíblica? Nos profetas menores. Nos profetas menores também tem cântico. Nos profetas menores também tem adoração. Nos profetas menores também tem louvor. É só olhar o nosso irmão Abacuque. Abacuque capítulo 3. Ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra e torna-a conhecida no meio dos anos. E ele continua cantando, cantando e cantando. Quando chega lá para o versículo capítulo 3, verso 16, ele começa a observar o que Deus vai fazer. Haverá destruição, haverá morte, haverá pavor. E ele afirma dizendo: quando eu vi as coisas que Deus ia fazer, dentro de mim, as minhas entranhas se moveram e eu fiquei preocupado. E alguém pode dizer: Abacuque vai deixar de ser crente? Não, ainda
ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e no currais não haja mais gado, você vai parar de cantar Abacuque, vai parar de tocar Abacuque, vai parar de fazer parte da orquestra Abacuque. Ele diz: de maneira alguma. O que vai fazer? Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Jeová, o Senhor, é a minha força. Abacuque disse: eu não paro de cantar por causa da crise, eu não paro de cantar por causa das lutas, eu não paro de cantar por causa da dificuldade, eu não vou parar de cantar por causa das intempéries, eu não vou parar de cantar por causa das pedradas, eu não vou parar de cantar. Por quê? Porque a minha alegria vem do Senhor. Aleluia. Musicalidade na história da igreja. Mas continuemos. Aonde aparece a musicalidade ainda? A música aparece, além dos profetas maiores e menores, a musicalidade aparece no Novo Testamento? Sim. Precisamente no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 46 ao 56. É a primeira referência sobre musicalidade. Ali nós temos o cântico de Isabel, o cântico de Maria, e depois aparece o cântico de Zacarias. Mas também em Lucas capítulo de número 2, versículo 13 a 14, vai dizer que lá em Belém nasce uma criança, e quando a criança é colocada envolto no lençol sobre uma manjedoura, lá no campo tem alguns pastores, e quando eles estão no silêncio do campo, a Bíblia diz que eles tiveram uma visão, e na visão eles viram miríades de anjos, e os anjos cantaram, aleluia. E os anjos louvaram o quê? Hosanas, Hosanas nas alturas, porque nasceu o Salvador. Cântico na igreja. Mas continuemos. Aonde a musicalidade aparece ainda, além dos evangelhos, aparece o livro de Atos, livro histórico de Atos. A Bíblia diz que tem 2 homens de Deus que estão presos porque fizeram a obra. Eles, como recompensa da libertação da menina, foram jogados dentro de um cárcere, o texto diz cárcere interior, e eles é amarrado o pé ao tronco, e eles estão lá. Permita-me, por favor, eu me dirigi a ele, permita-me. E eles estão aqui, no cárcere interior, amarrados os pés ao tronco, e eles falam: está um silêncio aqui, não está? Só o nosso gemido das pancadas, vamos mudar o tom. E o Silas diz: vamos. O que faz isso? Olha, nós já oramos, que tal a gente cantar também? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus é onisciente, sim, mas os anjos não são. Então eu vou me apegar com eles. Eu fico imaginando os anjos lá no céu, dizendo: olha, estava chegando um grito aqui de liberta, um grito de ação de Deus, um grito para Deus descer. Mas agora está chegando algo diferente. É melodia, é cântico, tem nota musical, tem ritmo, tem tom. O que é isso? Eles pararam de orar e agora estão cantando. E eles cantavam e adoravam a Deus dentro da cadeia. Eu não sei qual foi o hino que ele cantou, eu não sei quais foram os hinos que eles cantaram, eu não sei qual era o ritmo, eu não sei qual era a melodia, eu não sei também qual era a letra. Eu só sei que quando eles adoraram a Deus, a Bíblia diz que Deus mandou um terremoto, e o terremoto chegou dentro daquela cadeia, e a Bíblia diz que o terremoto abalou o alicerce dos cárceres, e o cárcere foi aberto quando a igreja canta. Ei. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu não estou aqui perguntando se você tem voz bonita. Eu não estou perguntando se você tem ritmo para cantar. Eu estou dizendo é que se você adorar, se você glorificar, se você magnificar o nome de Deus, Deus vai mandar uma ação poderosa que vai abalar tudo aqui nesta noite, e haverá libertação para a glória de Deus. Mas continuemos. Musicalidade na história da igreja. Além do livro de Atos, nós temos mais alguma música na igreja? Sim. Olhe comigo, Romanos capítulo 8, versículo 33 ao 36. Aleluia.
Na verdade, capítulo 8, versículo 31 ao 39. Ali fala que é o cântico da vitória, pastor Dilon. Eu não posso forçar o texto, e não sou louco para fazer isso, mas eu me pego à imaginação que a Bíblia permite, sem forçar texto, sem afirmar, sem bater martelo. O errado é bater martelo, mas a imaginação pode. E geralmente mente de pregador é muito fértil, mas muito, tem uns que é fértil até demais. Mas imagine comigo, por favor, texto de Atos 16. Dizem que eles cantam, mas não diz qual foi o hino. Mas quem sabe não foi esse hino, cântico da vitória, que está em Romanos 8, versículo 31 ao 39, quando o texto diz assim: olha, que diremos estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou todo por nós, com certeza também nos dará todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita do trono de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, na prisão, mas em todas estas coisas amarrado, mas em todas estas coisas doente, mas em todas estas coisas com enfermidade, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Glória! Aleluia, aleluia! Oh, aleluia, aleluia! Por isso, tem cadeias, cante. A recompensa não foi aquilo que você esperava, cante. Por isso, penso que é o hino, se não estou equivocado, a mente já não é mais a mesma. O E388, o E488 diz: canta com vida, ó crente, doce será cantar, anda só para frente, deixa o teu pesar, canta nas noites tristes. Ai, eu empolguei agora. Canta no sol, na luz, o mal assim resiste. Canta para quem? Canta para Jesus. Oh, aleluia. Está doendo? Canta. A porta está fechada ainda? Canta. Está complicada a sua casa? Cante, adore e exalte. Mas eu preciso continuar. Aonde há musicalidade ainda na Bíblia? Além das epístolas paulinas, as epístolas gerais. É só olhar para o irmão Tiago, capítulo de número 5, verso 13. Ele diz: se está alguém entre vós doente, o que é para fazer? Chame os presbíteros da igreja, e vocês vão orar por ele, ungido com óleo. Mas também diz: se está alguém entre vós aflito, murmure. Se está alguém entre vós aflito, entrega o cargo. Pare de cantar. Não, está aflito, cante louvores. Oh, aleluia. Eu sinto Deus neste lugar. Aleluia. Mas vamos adiantar um pouco, eu preciso caminhar. Aonde há musicalidade na história da igreja e da Bíblia? Apocalipse, o último livro da revelação. Ele também é marcado pela musicalidade. A música está presente. Quer dar uma olhada? Apocalipse capítulo 4.
Aleluia. Versículo de número 8 ao 11 diz assim: e os 4 seres viventes tinham, cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante dele, daquele que estava sentado sobre o trono, e adorava o que vive para todo sempre, e lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso Deus, de receber glória, honra, poder, pois tu criaste todas as coisas, por tua vontade existem e foram criadas. Cântico, aleluia. Você pode olhar também, capítulo 5, verso 9 e 10, também é cântico. O texto diz assim: e cantava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Cântico em Apocalipse. E por que não falar do último cântico de Apocalipse? Capítulo 19, verso 7 de Apocalipse. Um cântico único. É um solo ali. E este solo é de quem? É de João. João está vendo a igreja glorificada. João está vendo que estamos prestes a pôr do Cordeiro. E João exclama no capítulo de número 19, verso 7: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está pronta, já está ataviada, já está preparada. Aleluia. Então percebemos, igreja, que a música, a musicalidade, o ritmo, a melodia, todas estas coisas que tem a ver com a musicalidade, é bíblico, está nas escrituras e fazem parte de todo o cânon sagrado. Agora, eu quero chamar a sua atenção para este salmo de número 150. Posso lhes afirmar que em todas as gerações, hinos foram feitos, escritos, publicados. Porém, o hinário mais antigo da igreja, o hinário mais antigo do povo de Deus, é o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é extraordinário. Eu tenho um carinho especial pelo livro dos Salmos. Eu me dedico a este livro, porque penso que Salmos é muito mais do que o hinário. Salmos é um compêndio teológico. Ele fala de Deus, da grandeza de Deus, da soberania de Deus, do amor e do cuidado de Deus. E este Salmo 150, que está inserido neste livro, que é o hinário mais antigo da igreja, a gente percebe que hinos às vezes vem, estoura, e todo mundo canta, faz sucesso, e parece que fica um pouco esquecido. Agora o hinário antigo da igreja, ninguém esquece. Por quê? Porque a razão que os cristãos são atraídos pelos salmos é que os salmos falam a linguagem universal da alma humana. Os salmos têm musicalidade do coração do homem. Seja qual for o estado espiritual do homem, sempre haverá um salmo que vai refletir aquele momento. Se eu pudesse aqui com o tempo perguntar a cada um de vocês qual salmo marcou sua vida, você teria um salmo que diria: olha, teve um dia que estava numa noite muito escura da minha vida e Deus falou comigo neste salmo. Ah, teve um dia que eu fiquei muito feliz e Deus falou comigo em um salmo. O salmo faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. Mas acima de tudo, os salmos expressam a grandeza de Deus. Fala do Deus criador, do Deus provedor, do rei, legislador, salvador, pai, pastor e juiz. Olhe comigo, por favor, o salmo de número 150. Preste atenção neste salmo. Este salmo trata de um convite incomparável para a grandeza de Deus. É só você olhar depois. Os 4 salmos anteriores, eles vão usar uma mesma expressão: louvai ou aleluia. É um convite para adoração e para reverenciar
a grandeza, a soberania e o poder de Deus. Quando nós olhamos para este maravilhoso salmo, ele pode ser dividido da seguinte forma. Olha como o salmo começa: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Primeiro, o salmo está falando aonde louvar, aonde é o lugar da adoração, aonde é o lugar do culto, aonde é o lugar da musicalidade do contexto da igreja. Percebam, o salmista fala de dois ambientes da adoração. Ele fala do templo, mas ele fala do firmamento. Ele fala do santuário, mas ele fala do céu. Ele fala de homens adorando, mas ele também fala de anjos também adorando. É interessante que nessa harmonia da adoração, nesse contexto de culto público, não é somente as pessoas que adoram, mas os anjos também adoram, os anjos também glorificam. Ele está dizendo que nessa musicalidade da adoração, céu e terra se unem para glorificar a Deus. Enquanto você toca aqui, os anjos adoram lá. Enquanto você glorifica aqui, os anjos estão diante do trono dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. A adoração é essa mistura daquilo que é visível com aquilo que é invisível. E isto é incrível. Isto é maravilhoso, igreja. Quer ver? Dê uma olhada comigo, por favor. Ele está falando de terra adorando, mas ele está falando de céu adorando. Ele está falando de homens adorando, e ele está falando de anjos adorando. Agora convenhamos, não é puxar a brasa para a nossa sardinha não, mas convenhamos, a adoração dos homens tem um tempero diferente, pastor Dilon. Por quê? Os anjos não passam o que nós passamos. Aleluia. Os espirituais entenderam. Anjos não pegam buzu lotado. Anjos não sabem o que é um aluguel atrasado. Anjos não sabem o que é o diagnóstico de um câncer. Anjos não sabem o que é luta no casamento. Anjo não sabe o que é uma traição, uma pedrada. Anjo não sabe o que é uma calúnia. Anjo não sabe o que é chegar cansado do trabalho. Anjo não sabe o que é chegar em casa e os filhos pedir algo que a gente não tem o que dar. Anjo não sabe o que é alguém sofrer com uma dor, gemer e não aliviar aquela dor. Anjo não sabe, e eles adoram. Eu e você sabemos. Eu e você sabemos todas estas coisas, mas mesmo assim adoramos. Mesmo assim glorificamos. Está doendo, mas a gente adora. Está enfermo, mas a gente glorifica. Tem que fazer cirurgia, mas a gente adora. O aluguel atrasou, mas a gente glorifica. A adoração. Oh, aleluia. Ele está falando da adoração dos regenerados e da adoração daqueles que são obedientes eternamente. É uma mistura que ele está dizendo que nesse ambiente de adoração acontece. Mas continuemos. Primeira resposta: onde adorar? Primeira pergunta. Depois ele trata assim: por que louvar? Por que precisamos louvar a Deus? E isto é tratado de forma muito clara no versículo de número 2. Por que devemos adorar? Por que você tem que fazer parte dessa orquestra? Por que vocês fazem parte do grupo de louvor desta igreja? Por que nós levantamos as mãos e adoramos? Por que nós cantamos mesmo sem ter voz afinada? E a gente atrapalha muito mais do que ajuda no cântico, mas a gente se empolga e canta. Por que louvamos a Deus? Olha o versículo 2 como é extraordinário: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o pela excelência da sua grandeza. Nós louvamos por quê? Por causa das obras e da natureza do nosso Deus. Nós louvamos a Ele porque foi Ele que fez os céus e a terra. Nós louvamos a Ele porque foi Ele que espalhou todas as estrelas. Nós louvamos a Ele porque Ele chama cada estrela pelo seu nome, e devido ao seu poder toda se comparece diante dEle. Nós louvamos a Ele porque Ele venceu a morte. Nós louvamos a Ele porque Ele venceu a força da natureza. Nós louvamos a Ele porque Ele era, Ele é e há de vir todo poderoso. Nós adoramos pelos seus atos. Por isso que C.S. Lewis
no seu livro sobre o sofrimento, ele fala algo muito interessante. Ele diz: se nós meditássemos mais na grandeza de Deus, nós sofreríamos menos. Deus é grande. Deus é grande. Deus é grande. Por isso adoramos, porque Ele é grande. Ele é maior do que todas as circunstâncias adversas. Ele é maior do que as angústias da nossa alma. Ele é maior do que os temores do nosso coração. Ele é maior do que as turbulências que perturbam a nossa existência. E nós adoramos porque Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Você pode dizer: Ele é grande. Você pode dizer: Ele é grande. Ele é grande. Ele pode todas as coisas, obreiro. Ele pode todas as coisas, meu pastor. Ele é grande. E por isso adoramos a Ele e exaltamos o seu maravilhoso e excelso nome. Aleluia. Mas continuemos. Eu preciso terminar. Depois que ele trata do ambiente da adoração, depois que ele trata do motivo da adoração, ele agora fala como louvar e com que louvar. Tem alguns mecanismos no texto? Tem um método para a adoração? Tem. O texto diz, versículo 3 e 4: louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e dança, louvai-o com instrumento de corda e flauta. Agora ele está falando aqui que todo instrumento deve ser usado para a glória de Deus. Não existe um instrumento que é mais consagrado do que o outro. Não existe um instrumento que Deus se não vou descer nesse toque porque esse aqui é melhor. Não. Todos os instrumentos, todas as notas musicais, todos os sons musicais é para a glória de Deus, e Deus desce. Eu fico admirado. A minha esposa, essa morena linda aqui na frente aqui, ela toca. E ela toca pandeiro. Na vigília ela tocava pandeiro. E eu ficava admirado, porque eu não dou conta de tocar aquilo. E Deus recebe o som do pandeiro também. Todos os instrumentos são para a glória de Deus. Mas quando, escute-me por favor, quando o salmista está falando e citando os instrumentos, trombeta, quando ele está citando também a questão do saltério, a harpa, adufes, danças, flauta, quando ele está citando isso, ele está ensinando algumas coisas muito interessantes. Primeiro, ele está falando da arte e da expressão. E quando ele fala da arte e da expressão, ele está falando de doutrina e de alegria. E eu penso que nós, não é puxando brasa para a nossa sardinha não, mas nós assembleianos, pentecostais, entendemos muito bem o que é isso. Porque a gente tem uma adoração bíblica, mas há uma manifestação corporal. Por isso que uns levantam a mão, porque outros gritam, outros choram, outros sorriem, outros correm, outros batem palma, porque nós entendemos que doutrina e a expressão da alegria trabalha junto na adoração. Aleluia. É por isso que você vai ver biblicamente pessoas chegando em Jesus e gritando, mas você vai ver outros chegando e se prostrando. Verão outros que chegarão e chorarão, verão outros que chegarão e apenas falarão com Ele, porque a manifestação corporal faz parte do culto a Deus. Então não critique quem levanta a mão, não critique quem bate palma, não critique quem corre, não critique quem grita, não critica quem berra, não critica quem chora. É adoração, é expressão de louvor, é expressão de adoração, é expressão de glória a Deus. E nós pentecostais entendemos o que é isso. Nós somos nascidos do fogo, mergulhados no fogo, cheio do fogo de Deus, e nós adoramos a Ele com a expressão corporal. Mas além disso, escute-me por favor, além disso, da expressão e da arte, o texto também fala de riqueza do conteúdo da adoração. Então aqui o texto está falando da melodia e da letra. Quando aqui cheguei, o primeiro hino que ouvi ao ser cantado, aquela jovem, senhora, não sei, mas ela cantava ali, maravilhosa graça. Letra bíblica, teológica,
cristocêntrica, mostrando a graça maravilhosa de Deus. Então nós não cantamos qualquer coisa. Nós cantamos uma melodia sadia, sim, mas também temos letras que edificam o nome do Senhor. As cantoras cantaram aqui a respeito: se Deus fez uma promessa, eu preciso permanecer. Isto é bíblico. Abraão teve que esperar 25 anos. Paulo teve que esperar 14 anos. Se Deus fez a promessa, é bíblico esperar e permanecer. Nós cantamos e nós adoramos, tanto com melodia e com letra, mas não para por aí. Depois ele fala da riqueza da técnica da adoração. Tem técnica? Tem. O texto está falando da piedade e da excelência. Eu fico, cadê o maestro? O maestro, cadê ele? Está aqui, o que pensa? Maestro, eu tenho certeza que vocês têm ensaios, não é verdade? E não quero que você se manifeste, mas tem hora que é meio chato. A gente tem que outras coisas fazer. Mas vai ter ensaio hoje, nem, né? Goiano faz assim, nem, ensaio de novo. É porque a excelência é produzida pela repetição. Mas quando vocês cantaram, vocês não tocaram, vocês não revelaram apenas a excelência das técnicas, vocês também expressaram piedade e devoção a Deus, e a glória de Deus se manifestou. É por isso, irmão, que às vezes pessoas tão simples, quando pegam o microfone e começam a louvar, a glória de Deus se manifesta, porque ali tem excelência e piedade trabalhando juntos. Quantas das vezes eu sou nascido e criado dentro da Assembleia de Deus, no estado seco do Maranhão, e eu lembro que quantas vezes ali, naquele momento de hino da harpa cristã, um irmão que cantava igual a taquara rachada, falo isso porque ele é meu amigo e falei isso para ele. Enquanto ele cantava o hino, a glória de Deus se manifestava, e o Espírito de Deus começava a batizar, restaurar e libertar, porque excelência e piedade trabalham juntos. Dedique-se à tua vocação, dedique-se ao teu chamado, dedique-se para louvar a Deus. Ensaie e ensaie com fervor, venha para o ensaio entusiasmado. Quanto mais você tem excelência e quanto mais você tem piedade diante de Deus, Deus usará você de uma forma extraordinária para a glória do nome dEle. Mas percebam, o texto também fala de sinceridade. Aí ele usa algo que é meio um pouco polêmico para alguns guetos. Ele fala assim, olha, com danças. Eu não quero entrar nesse mérito, mas o que dança é essa? O que ele está falando aqui? A dança aqui, dentro do contexto judeu, não havia ensaio, era algo espontâneo. A glória se manifestava e eles movimentavam o corpo, reconhecendo que a glória chegou. Então, mais do que dança rítmica e organização dos passinhos, aqui está falando de sinceridade. Aqui está falando que o meu corpo se movimenta, porque aqui dentro já movimentou. E isto me faz lembrar João capítulo 14. Obrigado. Eu falei para ele que eu estava perdido no tempo, estou caçando aqui, não estou vendo. Mas tudo bem. Quem pode me ouvir mais 10 minutos, diga amém. E eu encerro. Aqueles que não podem, fiquem caladinhos para não atrapalhar o irmão que disse amém. Tá bom? Mas sobre a sinceridade, pastor Dilon, eu lembro de João capítulo 4. Vocês lembram do texto? Igreja estudada, sabe muito bem. Jesus está lá na beira de um poço chamado Poço de Jacó. E a Bíblia diz que vem uma mulher ao meio-dia tirar água. E quando ela chega na beira do poço, tem um homem judeu sentado. E aquele judeu olha para aquela mulher e fala assim, olha, você poderia me conceder um pouco de água? Ela diz, pelo teu sotaque, pela forma que tu se veste, tu és judeu. Talvez você está mal informado, mas entre mim e ti não há comunicação alguma. Como pode, tu sendo judeu, pede a mim que sou samaritana, água para beber? Jesus olha para ela e diz, olha, se tu soubesses quem é que está te pedindo desta água, era tu, mulher, que pediria, e eu te daria da água da vida. Até agora ela não entendeu, e ela olha para ele e fala assim, engraçado, como que tu vais me dar esta água se tu não tem cântaro?
e o poço também é fundo. E ela mistura as coisas. Jesus fala: mulher, todos que bebem desta água tornam a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Sabe por quê? Porque nesse que bebeu, esse fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: não, mas eu já tenho aqui um poço. Já disse: você está perdendo. Ela fica misturando, porque Jesus diz: olha, você precisa de fonte. E ela fala: não, eu já tenho um poço. E vocês sabem muito bem que é uma diferença muito grande entre poço e fonte. Poço é uma cavidade no solo que vai até o lençol freático. A água jorra, mas a água fica parada. Por isso que o poço tem que ser limpo. O poço é o homem que cava. O poço, a água é parada. O poço, a água é limitada. O poço precisa ser limpo. Fonte não é o homem que cava, é Deus que faz. Fonte, a água não é parada, a água jorra. Fonte não é obra do homem, é obra de Deus. E aquele que bebe do poço fica doente, mas aquele que bebe da água, aleluia, aleluia, aleluia. Quando a mulher começa a entender este beber da água, e ela tem um impacto com este Deus Todo-Poderoso, e ela reconhece que ali é o Salvador, o profeta diferente, aquele que as profecias apontavam. Ela disse: olha, é impossível beber dessa água e não adorar. Então me diz uma coisa: aonde é que tem que adorar? Porque um diz que é aqui nesse monte, e outro diz que é lá em Jerusalém. Aonde? Eu estou confusa. É aqui ou é acolá? E Jesus fala: não é aqui e nem acolá. E aonde é? Olha, em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque vem chegar um dia, e a hora já é esta, em que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que adorarão a Ele em espírito e em verdade. Não é monte e nem somente templo, porque é com sinceridade de coração. Quanto mais eu bebo dessa água, mais eu quero adorá-lo. Quanto mais eu bebo dessa água, mas eu quero glorificá-lo. Quanto mais eu bebo dessa água, mas eu quero bendizê-lo. Se você bebeu desta água, você pode adorar a Ele e bendizê-lo. Escute: no coração reside o centro das emoções e das decisões. A adoração genuína procede de um coração sincero, transformado pelo próprio Deus. Deus entra no coração, transforma e modifica as nossas volições, as nossas vontades, os nossos desejos, e então sentimos um desejo tão grande de adorá-lo. Entenda uma coisa, igreja: um coração quebrantado, rendido e contrito por Deus facilmente responde à adoração. Eu sei, eu tenho um estilo e a respeito. E por mais a gente que no afã, no desejo que as pessoas entrem no ritmo da adoração, nós ficamos incentivando essas pessoas a adorar, e faz parte, é bom. Mas eu entendo que quanto mais alguém tem um coração quebrantado, quanto mais alguém que tem um coração contrito por causa da presença de Deus, ele não precisa de grandes motivos para adorar. Aleluia. Oh, glória a Deus. A cantora falou muito bem aqui. Estamos saindo de uma pandemia. A Organização Mundial da Saúde bateu o martelo que findou, ok. Mas ainda temos traumas, sofremos com perdas, mas podemos celebrar a Deus porque estamos aqui. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Então a nossa adoração não é um mero barulho. A adoração da igreja é uma resposta da ação de Deus no coração daquele que está contrito. E eu caminho para encerrar agora. Primeiro, onde adorar. Segundo, como adorar. Terceiro, quem deve adorar. Quem é que deve louvar? É só a orquestra? É só os músicos? É só as cantoras? Quem deve adorar? Por favor, se você puder, Salmo de número 134. Aleluia. Salmo 134, verso de número 1. Quem deve adorar? Olha o que o texto diz: bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor,
olha o texto como é lindo, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Verso 2: erguei as mãos do santuário, e bendizei aquele Todo-Poderoso. Então quem tem que adorar? Todos que estão na casa de Deus. Você está aqui? Então adore. Você faz parte desse contexto de culto? Então glorifique, então exalte, então bendiga, magnifique o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Mas por favor, continuemos a pergunta: quem deve adorar? Aqueles que estão assistindo na casa de Deus. Mas percebam que o convite gracioso da adoração vai ampliando. Aí agora olhemos, por favor, para o Salmo 100. Salmo de número 100. Quem deve adorar? O Salmo 100 parece que amplia um pouco mais. E ele fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor. Só os que estão na casa? Diz: não, todos os moradores da terra, servi a Ele com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom. Aleluia! Então, perceba que ampliou mais um pouco. Primeiro, quem está no contexto da cristandade. Agora, todos que estão sobre a face da terra precisa reconhecer. Mas percebam que a graça vai ampliando mais ainda. Agora olhe comigo, Salmo 150, verso 6, eu termino agora. Quem deve adorar? Quem está no contexto de culto somente? Não. Todos os moradores da terra? Não. Agora ampliou. De que forma? Agora não é todos. Pastor Dilon, agora não é todos, é tudo. Tudo que tem fôlego. Oh, aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Tudo que tem fôlego. Vamos fazer uma dinâmica rapidinho? Por favor, faça assim, ó. Vamos lá? Ok? Mais uma vez. Ok, agora solte. Respirou? Então adore. Santiago, estou endividado, mas ainda está respirando, então adore. Santiago, o médico disse que estou enfermo, mas está vivo, então adore. Santiago, meu casamento está por um triz, mas está vivo, então adore. Santiago, estou endividado, então adore. Santiago, estou passando por uma luta muito grande, você está respirando ainda? Então adore. Tudo, 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 tudo que tem fôlego, 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 tudo que tem fôlego. Se você respira, você tem o direito de adorar e uma responsabilidade de adorar. Tudo que tem fôlego, louve, adore, exalte, magnifique o nome daquele que vive e reina para sempre. Portanto, concluo agora. Portanto, não louvar a Deus é um pecado. Não adorar é uma quebra de mandamento. Não exaltar é não reconhecer a grandeza e a bondade dele. Você poderia estar morto agora. Você poderia estar preso nas drogas ainda. Você poderia estar preso no álcool ainda. Mas a graça dele te alcançou. Ele lavou você no sangue do Filho dele. Ele depositou você o tesouro do Evangelho. E depositou em você também o tesouro do Espírito Santo. Escreveu seu nome no livro da vida. E porque você fica de boca fechada, calada, eu adoro a ele, eu glorifico a ele, eu exalto a ele, eu bendigo a ele. Aleluia, ele é bom. Portanto,
Por mais difícil que seja a sua situação, talvez desesperadora, você esteja completamente devastado, lembre-se, você está respirando. E se eu respiro, adoro. E isso é tão maravilhoso fazer isso, né? A gente lembra de pandemia. Enquanto respira, adoro. A natureza louva, a fauna e a flora louva, igreja adora. O meu propósito nesta noite, já que nós estamos nessa festividade, 7º encontro de adoradores e 16º aniversário da orquestra Harmonia Celeste. Continue adorando. Talvez ninguém dê tanto valor, mas adore. Você não louva para os homens. O propósito não é ser visto pelos homens, nem aplaudido por eles, por mais que isso faça bem, não. O propósito é quando você tocar cada nota musical de qualquer instrumento que você tocar, de sopro, de corda, seja qual for, é o Espírito descer e se manifestar. Vocês precisam entender, músicos que estão aqui, vocês precisam entender. Vocês são muito importantes na história da igreja. Vocês têm um valor e têm um lugar especial na história da igreja. E Deus usa vocês de uma forma extraordinária. É por isso que o diabo tenta barrar. É por isso que o diabo diz: larga esse instrumento para lá, aposenta esse instrumento, deixa de lado. Lá no mundo é melhor. Não é! O que Deus tem para você é tocando para Ele, é adorando a Ele, é bendizendo a Ele. Vidas serão curadas. A glória de Deus está tomando a casa neste exato momento. E a glória de Deus está trazendo curas, libertações, restaurações. Se você tem fôlego, adore. E enquanto você adora, Deus vai se manifestar naquela causa que você está colocando. E a igreja vai avançando, adorando. Enquanto o mundo se prostra, enquanto o mundo se curva à idolatria, a igreja permanece de pé, adorando aquele que vive, aquele que reina, aquele que era e que há de vir, e aquele que é todo poderoso. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Seja renovado, obreiro, enquanto adora. Seja renovado, pastor, enquanto adora. Seja renovado, cantores, enquanto adora. Músicos, enquanto adoram. Sejam renovados. Que as suas mãos neste momento estejam tocando os céus pela fé. Que manaiaça, que manacatotomines, de que mina raseba, de cabana rachobeneca, ereneca tutominiquiace. Aleluia. Você já parou para pensar que Deus, o Deus que mediu os céus a palmos, pastor Dilô, o Deus que fez todas as estrelas, que chama cada uma pelo seu nome devido ao seu poder, todas batem continência para Ele. O Deus que sabe a medida dos céus a palmos, o Deus que sustentou o povo no deserto com maná durante 40 anos, a veste não envelhecia, o sapato não se acabava, não havia enfermidade, Deus conduzia eles. Esse Deus grande, que numa linguagem poética o profeta diz que os céus dos céus não comportam a sua glória. Esse Deus que tem adoração diante dele 24 horas, de seres angelicais que tira a coroa da sua cabeça e deposita diante do trono dizendo: digno é o Senhor. Ele recebe
a sua adoração. Isso é bom demais, irmão. Isso é bom demais. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é extraordinário. Ele recebe. Quem é Santiago? Um maranhense do pé rachado, mas quando adora, pela sua misericórdia, ele diz: é o Santiago que está adorando. Não precisa ter nome para adorar, não precisa ter posição para adorar, não precisa ser visto para adorar, não precisa ter cargo para adorar, não precisa ter função para adorar. Você já tem o maior cargo que é possível, que adorador, 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 adorador. Tudo que tem fôlego louva. A minha mensagem acabou. Deus falou com você. Deus falou comigo. Só eu e Deus sabe a luta interna que travei hoje durante o dia. Mas Ele falou. A gente marcha. Doendo, mas a gente vai. Ombro sangrando, mas a gente vai. Você pode segurar a mão de alguém, por favor, e dizer a ele assim, perguntar a ele: você está respirando? Graças a Deus, hein, pastor? Está respirando mesmo? Aí diz para ele assim: então é só disso que você precisa para adorar. É só disso que você precisa para glorificar. Respirar.